Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, um canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na nossa lição dos adultos, chegamos à lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Te convido a ficar conosco até o final, porque já passamos pelo caráter das missões transculturais no Antigo e agora estamos chegando nas missões transculturais também no Novo Testamento. Iremos fazer neste vídeo uma exegese da leitura bíblica em classe, depois iremos conferir o conteúdo da lição e a sua coerência teológica e também bíblica, e também traremos todo o conteúdo e o propósito e os objetivos desta lição, assim como também buscar aplicar esse conhecimento prático, como nós podemos usar esse conhecimento no nosso dia a dia. Fica conosco até o final. Esse é o canal EBD Sim Senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. A leitura bíblica em classe da nossa lição de número 4 está em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e também em Lucas capítulo 4, versículo 17 a 20. No versículo 1 de Isaías 61, o texto diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Iniciando esse versículo, o texto diz: O Espírito do Senhor. Tanto em Mateus 3:16, como em João 1:32, João Batista dá testemunho de que quando Jesus Cristo saiu da água após ser batizado por ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. E esse Espírito de Deus também está destacado as suas características em Isaías no capítulo 11, nos versículos 1 e 2. Lá diz que o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de inteligência, de conhecimento e de sabedoria, o Espírito de conselho, de temor e de fortaleza. E esse Espírito veio sobre Jesus aos 30 anos de idade, sobre um rabino criado em Nazaré, mas nascido em Belém, ungido para fazer a obra de Deus. E o texto continua dizendo: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Então, ele explicará a sua missão nesse versículo, coisa que Jesus, no próximo texto, irá confirmar ou ratificar que esse texto está falando dele. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O próprio João Batista, que havia batizado Jesus nas águas, quando estava preso, em Lucas, no capítulo 7, no versículo 22, ele enviou alguns dos seus discípulos a perguntar se Jesus era Jesus mesmo. E nesse texto, Jesus diz: Vá e diga a João: os cegos passam a ver, os coxos passam a andar. E é anunciado o evangelho aos pobres. Ele não está citando pobres materialmente, mas pobres de espírito, dependentes, aqueles que se humilham, que param para ouvir, os contritos de coração. Também nós podemos conferir o texto de Isaías, o capítulo de número 57 e o versículo de número 15. Esse texto ele diz: Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, esse texto confirma que a intenção do Senhor é trazer o sentido da vida ao homem que está abatido, que está desnorteado, e é como uma ovelha que está sem pastor e não tem direção. Esse é o nosso Cristo, retratado no livro do profeta Isaías,
E também no capítulo de número 42, que é um dos cânticos do servo, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, são cânticos do servo. Em Isaías 42, versículo 7, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Todo o caráter desse texto mostra a questão espiritual e a decadência moral do homem que é restaurado pela obra de Jesus Cristo. Ele não está aqui promovendo apenas uma bênção ou uma libertação material. Não é apenas ir na prisão e tirar o preso da prisão, mas a prisão nesse sentido, o cativeiro nesse sentido, é o pecado que aprisiona o homem, não importa se ele esteja num palácio, mas ele estará no mesmo cativeiro. E o texto de Isaías 61 coloca o Espírito do Senhor Jeová sobre o servo, o Messias, que irá pregar para o seu povo, mas também será luz para os gentios. No versículo de número 2, o texto diz, continuando o caráter da missão, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Nós podemos usar para o ano aceitável do Senhor o texto de Levítico 25 e versículo 10, que lembra simplesmente a lei de Deus baseada naquilo que é chamado o tempo do jubileu. Durante 49 anos, ou 7 semanas de anos, todos iriam trabalhar sobre a terra, também teriam escravos, mas na última semana, ou no 50º ano, a terra seria alforreada, seria dada liberdade ou descanso à terra. Não se plantaria, se devolveria aquilo que comprou, aquilo que arrendou. Os escravos também seriam libertos. E simplesmente o que o texto está dizendo, pegando uma paráfrase de Mateus 5:5, porque aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são quebrantados de espírito, que são mansos, eles herdarão a terra. Então o texto ele é completo, ele tem uma relação tremenda diretamente com o que está relatado nos evangelhos. A obra de Jesus Cristo é salvar o homem do pecado e ele herdará as bênçãos espirituais que está no Senhor. Então haverá uma libertação. Quando o Senhor for levantado, todos ele iria atrair e todo aquele que nele crê não perece. Interessante é que no texto de Isaías 61 está a segunda parte, que em Lucas 4, Jesus não citará essa parte e nós iremos ver. E a segunda parte é: e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. O que é o ano aceitável do Senhor, que nós comparamos aqui com Levítico 25, o ano do jubileu? A era da igreja, os últimos dias, a dispensação da graça, o tempo dos gentios, tudo isso fala desse período que vai de Atos capítulo 2 até ao dia de hoje, onde Jesus Cristo, tendo escolhido uma nação em específico para ser a testemunha para as nações, essa nação, ela se entregou à sua própria vaidade, caiu do propósito, e Deus agora mostra o caráter da missão através da promessa a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Deus abre a oportunidade para que pessoas que também não são da nação judaica possam ter essa salvação, porque já estudamos o caráter desta salvação no Antigo Testamento. O objetivo de Deus é atrair todas as nações para que temam ao Deus de Israel, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vivemos esse período, o ano aceitável do Senhor. Deus tornando aceito todo aquele que crê na obra de Jesus Cristo. Quando nós vamos para Lucas capítulo 4, Jesus Cristo na sinagoga vai usar esse mesmo texto. Mas antes disso, vamos conferir sobre a vingança do nosso Deus, o que Isaías capítulo 34 e versículo 8 diz. O texto diz de Isaías 34 e versículo 8: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições
pela luta de Sião. Veja que essas retribuições está falando não só que está finalizando o castigo para Israel, mas que a retribuição é para os inimigos do povo de Deus. Se você conferir o versículo de número 6, ele cita Edom, um dos inimigos de Israel, que é o seu irmão Esaú, que profanou ao nome santo do Senhor. E ele dá a dica nos versículos 16 e 17 e diz: Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele mesmo lançou a sorte por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com cordel, para sempre a possuirão. De geração em geração habitarão nela. Deus dará descanso ao seu povo. E segundo Romanos capítulo 11, no final de toda essa situação, Deus irá remir o restante de Israel. O vermezinho de Jacó, o remanescente que sobrar, será salvo pelo libertador de Israel, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o texto de Lucas, capítulo 4, dos versículos 17 ao 20, é semelhante a esse mesmo texto, porque o texto fala do rabino Jesus lendo Isaías 61 na sinagoga na cidade de Nazaré. A primeira pregação de Jesus, já tentaram matar o mesmo. Nós iremos compreender por que isso aconteceu. O texto diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Por que foi-lhe dado? Porque foi dado a oportunidade para Jesus falar na sinagoga. Simplesmente porque Jesus é um mestre, é um rabino entre os judeus. Não se esqueça disso. Jesus é um rabino entre os judeus. Ele não hipnotizou ninguém para poder falar. Simplesmente ele era um dos professores, um dos mestres. E o ministro desta cerimônia deu o livro ao Senhor e ele achou o livro do profeta Isaías. E nele estava escrito o que está escrito em Isaías, segundo o capítulo 61, do 1 em diante. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa palavra liberdade, no versículo de número 19, vem do grego áfesis, que significa simplesmente remissão. Então ele veio evangelizar os pobres, que nós aprendemos que são os contritos de coração, e também pregar a remissão dos cativos. E daí já há uma confirmação que esses que estão na prisão não é a prisão literal, mas é o cativeiro do pecado. E anunciar o ano aceitável do Senhor, que nós já estudamos o que significa o ano aceitável do Senhor. E no último versículo desta leitura bíblica, que é o versículo 20, ele diz: E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aí é que entra também a tradição sobre o que aconteceu nesse momento. E cerrando o livro. Cerrar significa fechar. Quando Deus tomou uma das costelas de Adão, depois ele cerrou a carne no seu lado. Então ele fechou o livro, entregou ao ministro o rolo do profeta Isaías e assentou-se. A tradição diz que dentro da sinagoga havia uma cadeira específica de honra e essa cadeira era para o Messias. Simboliza que só quem pode sentar nessa cadeira é o Messias. E o que aconteceu, segundo a tradição, não a Bíblia, é que Jesus Cristo foi e sentou-se nessa cadeira. E aí, na Bíblia, o texto bíblico segue dizendo: Hoje se cumpriu isso diante dos vossos olhos. O que foi que se cumpriu? Se cumpriu que ele veio sobre os homens com o Espírito de Deus para pregoar liberdade aos cativos. Se o Messias é sabido muito bem pelos judeus que é o salvador deles, então os que estavam na sinagoga sabiam que Jesus estava dizendo: Eu sou o salvador de vocês. Eu sou o Messias de vocês.
e eles se arrojaram sobre Jesus, que é se lançar com ímpeto para cima. Pegaram Jesus para jogá-lo do precipício e provavelmente, posteriormente, apedrejá-lo, mas Jesus se ocultou no meio dele e foi embora para casa. Essa é a exegese simples desse texto, que mostra, na primeira pregação de Jesus, o caráter da sua missão: evangelizar a libertação aos homens. Os objetivos principais dessa lição, que retrata as missões transculturais no Novo Testamento, é mostrar que, tanto nos evangelhos, como no livro histórico Atos, e também nas epístolas paulinas, gerais, pastorais, até chegar no Apocalipse, o Novo Testamento por completo é a resposta do caráter missionário do Deus do Antigo Testamento, que tudo continua segundo a própria vontade de Deus, baseado também, podemos dizer, em Isaías 49, cujo servo pregava para Israel se voltar para Deus, mas também era luz para os gentios. Isso se cumpre, porque Jesus é luz em Isaías capítulo 9, Jesus é a luz do mundo em João, no capítulo de número 8, e depois, dando a missão para a igreja se torna a luz para o mundo, o sal da terra, a agência que evangeliza, que apregoa a liberdade ou a remissão aos cativos. O nosso primeiro tópico, ele revela que Deus enviou Jesus Cristo. Israel não alcançou a justificação com a obra que Deus deu a Israel. Israel não cumpriu o seu papel de forma cabal, atraindo as outras nações para o Deus verdadeiro. Israel caiu e decidiu se entregar à sua própria vaidade. Ou seja, a obra da salvação plena do mundo em Israel se tornou inacabada, mas tudo estava no controle do Senhor. Porque o próprio Paulo explica que Deus incitou Israel à emulação ou a ciúmes, atraindo para si mesmo outras nações. A falta de iluminação da nação de Israel, por não entender que Deus queria também salvar as outras pessoas, faz com que os judeus sejam exclusivistas. Eles achem que só eles são a propriedade exclusiva. Mas Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, diz que nós somos a nação sacerdotal. Nós é a igreja. Então a primeira lição, ou melhor, o primeiro tópico, fala sobre isso. Sobre o Deus missionário que enviou o Senhor Jesus Cristo como luz para o mundo e que este deu o encargo para a igreja, os seus discípulos, para mostrar esse caminho ao mundo. A salvação vem dos judeus. As promessas e as bênçãos para todo mundo através do sacrifício de Cristo na cruz, que os judeus até então não entendem, porque eles não esperariam um Messias que viesse da maneira que Jesus Cristo veio. Então, o Novo Testamento, ele é um livro missionário que mostra a encarnação do servo, dos cânticos do servo de Isaías, para cumprir a missão da mensagem missionária para todo o mundo. Então, os evangelhos mostram a biografia desse grande missionário e, não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o ide, com a ordem, com a grande comissão de Jesus Cristo, ou seja, é um livro em movimento. Dos evangelhos vão para Atos dos Apóstolos, ou seja, vão fazer a missão. E Deus mostra esse caráter através dos seus servos cheios do Espírito Santo, dando ordens diretas a eles, como por exemplo, Filipe vai até o eunuco. Barnabé foi um homem muito importante e responsável por trazer o grande mestre da igreja, que foi o apóstolo Paulo. Mas Pedro também foi um diferencial do início da igreja primitiva. Pedro foi aquele que pregou a primeira mensagem a partir de Atos capítulo 2, quando a promessa da vinda do Espírito agora que estava sobre Cristo, agora veio para a igreja. Pedro prega que Deus o fez em Cristo, fez ele Senhor e Cristo. No capítulo 3 tem milagre e tem pregação. No capítulo 4 tem prisão e tem pregação. No capítulo 5, mais uma vez. No capítulo 10, no capítulo 12, Pedro está ali começando a igreja, cheio do Espírito Santo, mas
o entendimento da salvação para os gentios, mesmo Pedro tendo recebido a revelação do Senhor, veio de fato com o apóstolo Paulo, que recebeu as revelações e explicou de maneira bem detalhada toda a obra de Deus, e em especial a transição da antiga para a nova aliança. E textos importantes que precisam ser lidos são os textos de Romanos 9, 10 e 11, toda a epístola aos Gálatas, os capítulos 2 e 3 da carta de Paulo aos Efésios. Então, todo o Novo Testamento, começando por Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito através dos apóstolos, mostra esse caráter dessa missão transcultural para o mundo. Então, eles caminharam por causa dessa missão, escreveram por causa dessa missão, fundaram igrejas em vários lugares por causa dessa missão, eram maltratados e perseguidos por causa dessa missão. E que missão é essa? Que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, pois ele nunca teve pecado. E agora, todo aquele que crer nesta obra redentora será salvo. O Novo Testamento tem 27 livros, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é um tratado teológico, Mateus com um caráter mais para os judeus, para mostrar o cumprimento das profecias do Deus missionário do Antigo em Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, mais direcionado aos gentios romanos. O Evangelho de Lucas, ao excelentíssimo Teófilo, provavelmente um líder da igreja em algum lugar da Ásia Menor. O Evangelho de João, para combater, mostrando aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que ele estava no princípio criando todas as coisas e veio à terra para perdoar os nossos pecados. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento que mostra a ação dos apóstolos nas cidades, cumprindo a ordem do Senhor em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É o caráter centrífuga que lança para longe a mensagem, ou seja, todos os povos ouvirão a mensagem do nosso Senhor. Depois temos as cartas de Paulo, as cartas pastorais e gerais, que começam com Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 aos Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Esses 27 livros, ele tem essa função. As epístolas de Paulo e as gerais e as pastorais vêm simplesmente dizer para a igreja: sejam santos e capacitem mais pessoas para saberem andar na presença de Deus e continuarem pregando essa mensagem. Filipenses diz para a igreja sempre se alegrar, porque mesmo Paulo estando preso, para ele estar vivo e pregando é maravilhoso, mas se ele partir, também ele estará com o Senhor. As epístolas de Colossenses mostram o caráter sobrenatural da vitória de Cristo na cruz do Calvário. As epístolas aos Tessalonicenses mostram que esse Cristo que nos livrará da ira futura voltará para buscar os mortos e os vivos. As epístolas pastorais instruem Timóteo, como por exemplo, a perseverar como um evangelista, pregando o evangelho, porque é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. A epístola de Paulo a Tito também vem com o caráter de levantar pessoas, de combater o pecado, combater as heresias, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os povos. A epístola aos Hebreus, e você precisa ler esses capítulos em especial, capítulos 8, 9 e 10, para compreender as leis cerimoniais que caíram, que é a parede de separação de Efésios capítulo 2, para dar lugar à nova aliança, não mais no sacrifício de animais, mas no sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A epístola a Tiago vem dizer que a nossa fé precisa ser manifestada para os homens
através das boas obras, porque senão a nossa fé seria uma fé inativa, seria uma fé passiva e morta. Que interessante. As 3 epístolas de João e as 2 epístolas de Pedro vêm com o caráter de perseverar em meu sofrimento, perseverar na comunhão com o Senhor, porque Ele é quem nos perdoa, é quem nos purifica, e Ele voltará. Ainda não voltou, porque o caráter da sua vinda e dessa espera de ainda não ter voltado é porque Ele é longânimo e não quer que nenhum homem se perca, mas sim que todos venham ao arrependimento. A epístola de Judas vem trazendo a certeza de que para purificar a igreja e os obreiros do Senhor, os pregadores, os líderes, os mestres, é preciso combater as heresias. E todos aqueles que praticam o mal e ensinam a mentira dentro da igreja, eles receberão o juízo da parte do nosso Deus. E o próprio livro do Apocalipse, que traz a mensagem de Deus para as 7 igrejas da Ásia, traz uma mensagem de esperança e de perseverança até a morte para aqueles anjos ou bispos ou pastores ou pregadores que foram para aquelas igrejas para pregar a mensagem de Cristo, que é aquele Cristo que veio e que foi para o céu, eis que cedo venho, e o meu galardão estará comigo para dar àqueles que perseveraram até o final. Então o Novo Testamento, peremptoriamente, é completamente missionário. E nós precisamos conhecer o Novo Testamento e a sua mensagem, para que o mundo saiba que este novo explica tudo aquilo que muitos não conhecem do velho. E eles são um livro completo, a mensagem de Deus para o mundo, que deve ser pregado com toda coragem e ousadia, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A você, professor de escola bíblica dominical, faça a pergunta à sua classe: você já leu o Novo Testamento? Provavelmente cerca de 30% do povo dirá que leu o Novo Testamento. Mas não apenas ler. Se você fizer uma pergunta mais apurada para aquele que diz que leu, qual a mensagem de cada livro, com certeza 1% dirá que sabe qual a mensagem de cada livro. Precisamos nos debruçar mais nas Sagradas Escrituras, a fim de compreender esse plano glorioso do Deus missionário, que deseja o relacionamento com o homem, que todos venham a esse conhecimento e que, mesmo conhecendo em parte, quando o Cristo vier e desfizer todo o sofrimento que nós temos nesse mundo, aí nós conheceremos coisas que hoje nós não conhecemos sobre esse plano glorioso. Então, use essa mensagem no seu dia a dia para mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus e que a igreja precisa se santificar como um sacrifício vivo, se entregar mais e mais a essa mensagem e não deixar de falar do amor de Deus para todos aqueles que precisam, porque todos precisam. Pregar a mensagem para os contritos, porque ali Deus deseja habitar. Aquele que se humilha, aquele que reconhece que Deus habita no alto e sublime trono. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos estudando neste quarto trimestre até aos confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. Finalizamos aqui agora a lição de número 4 e na próxima semana, na lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Será uma lição também muito interessante. Para você que chegou até o final, quero lhe convidar para ser inscrito no canal EBD Sim Senhor e também, se possível, deixar o seu comentário sobre o que você achou desta aula e, se Deus quiser, até a próxima, nós estaremos aqui juntos. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para a igreja, para os amigos e, em especial, para um não crente. Aceite esse desafio. Compartilhe este conteúdo para aquele que ainda não conhece o Evangelho. Se por acaso alguém que assim esteja nesta condição, esteja me vendo agora, você pode aceitar ao Senhor Jesus Cristo aí agora e colocar nos comentários do vídeo: eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Atos
4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é o Salvador. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima, no nome de Jesus.